Terceiro tópico da nossa lição, lição de número 1 deste trimestre. Quem escreveu a epístola? Falamos bastante nos 2 primeiros tópicos sobre personagens com o nome de Tiago. E no segundo tópico, de uma forma mais específica, a Tiago, irmão de João. Mas nós vimos que logo ali no início da igreja cristã, ele foi martirizado. Finalmente, nós vamos agora caminhar para o ponto de que quem escreveu a epístola? Bom, vamos ver, né? Vamos lá. Perguntar, como a inspiração descreve Tiago, filho de Alfeu, que é o segundo Tiago mencionado lá no primeiro tópico, um dos 12, mas não o irmão de João, ambos filhos de Zebedeu. Então, nós temos Tiago, filho de Zebedeu, que era irmão de João. E tinha um outro Tiago, também discípulo de Jesus, que era chamado era Tiago, filho de Alfeu. Filho de Alfeu. Como que a inspiração, como a palavra de Deus apresenta este Tiago? Então, em Marcos 15:40, ele é chamado de Tiago, o menor. No espírito de profecia, chama ele de Tiago, o pequeno. E dá o motivo para isso, né? Aqui diz que Tiago, o pequeno, e Judas, de menor destaque entre os irmãos, mais homens de força, positivos tanto em suas falhas quanto em suas virtudes. Então, nós vemos que o relato sobre Tiago, filho de Alfeu, é um relato resumido. Tiago não aparece tanto. Não coloca em evidência, né? Isso, não tem tanta evidência como o Tiago, filho de Zebedeu, e o outro Tiago que vamos ver daqui a pouco. Muito bem. Então, este era Tiago, também o menor. Alguns comentaristas também colocam, o irmão Joaci comentava nos bastidores o porquê também ele era chamado de menor, segundo alguns comentaristas. Segundo alguns comentaristas, nas pesquisas, nós encontramos que chamam de menor por ser de baixa estatura, né? Assim como Paulo era de baixa estatura, ele é colocado como pequeno menor por ser de baixa estatura. Mas eu quero chamar a atenção aqui para uma aplicação muito importante. Nós observamos que Tiago, aqui filho de Alfeu, chamado de menor, de pequeno, ele tinha sua posição na igreja, né? Ele tinha sua função, tinha sua parte a cumprir. E por que eu quero trazer isso aqui para nós? Que muitas vezes nós estamos numa posição que nos achamos menores, né? Ou de pouca relevância, ou de pouco destaque, não é verdade? Sim. E nós devemos entender aqui que você e eu, cada um de nós, temos uma obra a fazer na causa de Deus. Independente se seja uma função menor ou maior, um trabalho mais amplo ou não. Eu me lembro muito aqui daquela experiência lá da multiplicação dos pães. Quer dizer, quem Deus usou naquele momento para alimentar uma multidão? Um menino. Um menino que tinha o quê? 5 pães e 2 peixinhos. Né? E quem fez a multiplicação? Jesus. Jesus que fez a multiplicação e alimentou a multidão. Então, o que é que nós extraímos daí? É que temos uma parte a fazer na obra de Deus, pequena ou grande. E o resultado devemos deixar com Jesus, Ele que vai multiplicar. Muito bem, boa aplicação. Devemos entregar nossos talentos, né? Sejam poucos ou muitos, mas se entregues nas mãos de Cristo, proporcionarão grandes resultados. Pergunta B. Por que é provável que o autor da epístola de Tiago, referido como apóstolo, já que conhecia o Senhor pessoalmente, inclusive aqui essa explicação faz uso de uma argumentação de Paulo, que os apóstolos eram aqueles que haviam visto Jesus, e ele tinha visto através ali daquele encontro, através de revelação com Jesus, no caso de Paulo, né? Mas aqui na pergunta é colocado esse ponto. Para ser chamado de apóstolos, no início ali da igreja cristã, então eram pessoas que tinham visto a Jesus. Então, por que é provável que o autor da epístola de Tiago seja o meio-irmão de Cristo? E como a descrição que faz desse mesmo revela que seu caráter foi transformado pela influência do Senhor? Irmãos Luzilei aqui, queridos irmãos,
que nos ouvem. Esse texto aqui, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, responde às duas perguntas. Né? Da forma que ele fala, ó, simples, de forma simples, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, esse tom de introdução indica alguém que era muito conhecido. Né? Nós vimos aqui nos tópicos anteriores que falou amplamente de Tiago, filho de Zebedeu, que morreu no ano 44, depois de Cristo, de forma precoce. Aí vemos um relato muito resumido de Tiago, filho de Alfeu, que não dá muito destaque. E agora o destaque passa para o terceiro, né, personagem, Tiago, irmão de Jesus. Então, voltando lá ao tom da introdução, indica alguém que era conhecido e de autoridade reconhecida. E, digamos assim, indica também que havia apenas um Tiago naquele tempo, que era reconhecido por todos. Então, ele não precisou se identificar. Que Tiago sou eu? De forma simples, ele falou Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Isso já era suficiente para que a comunidade que recebesse a carta pudesse identificar exatamente quem era o Tiago que estava mandando. Quem era o autor, né? E outro ponto aqui que eu achei muito interessante, que quero trazer para os irmãos, é a saudação, né? Essa saudação aqui é única. Ela não aparece, de forma geral, nas outras epístolas. Então, Tiago usa essa saudação. E onde vamos ver novamente essa saudação? Né? Lá na carta de Tiago, que é enviada para os gentios. Então, dá para relacionar de forma de estilo que é o mesmo autor. Está lá em Atos 15, 23. Interessante que essa palavra, chamada kairô, no grego, ela só é utilizada pelo anjo quando saúda Maria e por Lísia, ou Cláudio Lísias, em sua carta a Félix. Então, é uma evidência muito forte da escrita dessa carta por meio de Tiago, o irmão de Jesus. Muito bem. Agora, no início da vida, Tiago, Jesus teve alguma dificuldade com os seus meio-irmãos, né? Só que essa dificuldade, pelo visto, foi vencida. Gostaria que o irmão mencionasse sobre isso. Claro. Então, vamos lá. Aqui, no início da nota, diz assim: Cristo foi mal compreendido por seus irmãos, pois era diferente deles. Outra vez aqui me chama a atenção o nosso amado e suficiente Salvador, né? A forma que ele trabalha, que ele atua. E no meio da nota diz assim: seus irmãos sentiam que a influência dele era bem mais forte que a deles, pois quando falava com dureza com as almas pobres e degradadas, com quem interagiam, Cristo as procurava e lhes dirigia palavras de encorajamento. Então, vemos aqui que Tiago era um homem duro com as almas pobres e degradadas em sua interação. Mas quando ele fala aqui, Tiago, servo de Deus, olha o que ele diz. Ele agora se tornou servo, ele aprendeu com Jesus. O que Jesus mostrou para eles em sua vida, por experiência, eles aprenderam. Aqui eu quero chamar a atenção mais uma vez para duas palavrinhas do grego. A primeira é doulos, que Tiago usa aqui, que ele se coloca como escravo de Jesus Cristo. E esse escravo não é qualquer um, é um escravo de tempo integral, que se dedica completamente ao serviço de Deus. Então, ele se tornou um homem consagrado ao serviço de Deus. E, novamente, ele usa uma outra palavra que liga intimamente com doulos, que é Kyrios. Kyrios é a palavra para Senhor. E não é um senhor qualquer. Esse senhor aqui é que requer todo o tempo do seu escravo, requer tempo integral. E um último detalhe é que esse senhor, ele tem todo o poder de decisão sobre o seu escravo. Assim, simples assim, Tiago se identifica como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E um outro ponto que eu quero citar também é esse texto na versão etíope. É muito interessante essa versão, que diz assim, ó: escravo de Deus, isto é,
do Senhor Jesus Cristo. Aqui colocar o Senhor Jesus Cristo como Deus. Deus. Muito bem explicado. Vamos à pergunta C. Como Paulo demonstrou respeito por Tiago, o irmão de Jesus? Muito bem, aqui temos 2 episódios. Eu achei interessante aqui que esses 2 episódios ocorreram em 2 idas de Paulo a Jerusalém. Na primeira ida a Jerusalém, depois do seu chamado, ali que ele está defendendo aqui o seu apostolado diante dos Gálatas, ele diz que depois de 3 anos ele foi a Jerusalém para conhecer Pedro, ficando com ele 15 dias e não viu outro apóstolo a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Interessante que ele chama aqui Tiago, irmão do Senhor, de apóstolo. E na sua última viagem a Jerusalém, antes do seu julgamento e de sua viagem a Roma, ele vai estar com Tiago em sua casa, mostrando aí essa consideração. Muito bem. Então, nós vimos nesse terceiro tópico fortes indícios de que o escritor da carta de Tiago era o irmão de Jesus. Não é apresentado de uma forma bem direta, bem objetiva, né? Falando, fulano escreveu, ou sou eu que sou o irmão de Jesus, etc. Tal, estou escrevendo. Mas nós temos fortes indícios que direcionam, então, a crer que Tiago, irmão de Jesus, foi aquele que escreveu esta carta extremamente importante, essa carta que vem trazendo lições maravilhosas para todos nós. Então, muito obrigado, Tiago, né? Por ter registrado isso, e muito obrigado aos servos de Deus, claro, de todos os tempos, que mantiveram esses escritos através de cópias, através de, enfim, da preservação do texto que chega até nós, trazendo essas questões, esses ensinamentos preciosos para nosso crescimento, para nossa preparação para o reino de Deus.